Muito bem, professor. Bom, uma outra pergunta aqui no nosso SMS é o seguinte. Ela é um pouquinho extensa, mas deixa eu falar aqui, eu vou lê-la inteira. Mas a questão é a seguinte: como que Deus lida com o ser humano pecador que promete que vai mudar e cai? Promete que vai mudar e cai. Olha só aquela pergunta. Quando erro, sei que errei e peço perdão. Mas o que mais me machuca é que volto a cometer esse mesmo pecado. Por mais que eu tente, acabo pecando e não consigo fazer o certo. Isso me traz tristeza, pois prometo para Deus que vou mudar, mas não consigo. Essa é a luta de muitos de nós. Nós reconhecemos que pecamos. Às vezes até prometemos que vamos mudar, mas somos amarrados nas correntes do pecado que fazem nos derrubar novamente. O que a palavra de Deus, o que o nosso Deus vê em nós sermos desse jeito, professor? Pois eu quero mostrar para você uma coisa. O apóstolo Paulo tinha esse mesmo conflito que você, eu, o Tito e todos os outros telespectadores têm. Aqui diz Romanos 7, a partir do versículo... Eu vou ler para você a partir do versículo 15. Leia na sua casa 15 até o 25. E aqui Paulo fala assim: porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. E aí verso 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então o querer fazer o bem, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, a lei do pecado, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E aí Paulo fala assim, depois de concluir isso: infeliz homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí a esperança que Paulo apresenta é a mesma esperança para você e eu. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então o remédio para você, telespectadora, e para nós seres humanos, é a graça do Senhor Jesus Cristo. E ali Romanos 8:1 afirma uma coisa: não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, cada vez que você pecar, você peça para Deus o perdão, porque Cristo lhe garantiu esse direito. É claro que você terá suas quedas, mas na medida em que você for orando e se fortalecendo, a quantidade de pecados, a facilidade com a qual você cai, ela vai diminuindo, tá? Então lute, não desista. Deus não deixa de amar você. E vou lhe dar um outro conselho: não prometa nada a Deus. Por quê? O próprio Paulo afirma aqui no verso 18, ele fala assim: o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Você e eu não conseguimos. É por isso que Filipenses 2,13 diz que Deus efetua em nós o querer e o realizar. Então mude a sua oração. Peça assim para Deus, não peça apenas: Deus, me ajude a parar de pecar. Peça para Deus assim: Deus, me ajude a querer parar de pecar. Aí Ele vai atuar no fundo do seu ser. E pela graça dele, Ele vai guiar você até o dia da glorificação, quando você nunca mais sentirá nem mesmo vontade de pecar. Não desanime, porque Deus está com você.